teste. Bom, a primeira coisa para saber do Excel é que ele é uma planilha de cálculo. E o que é uma planilha de cálculo? É um software que possibilita você montar as suas rotinas de cálculo dependendo do que você precisa. Ele é bem complexo, tem bastante funções e, no geral, já está tudo pronto nele. Essa é a versão 2016 do Excel, já existe a 2018 e ainda não testei. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem as coisas parecidas com todos os produtos da Office. Página inicial, início, layout de página. Aqui é específico do Excel, fórmulas, dados, revisão, parecido muito com outros aplicativos, tais como Word e Exibir. Nessa parte aqui, nós temos a planilha propriamente dita. Na realidade, isso aqui é uma pasta de trabalho e é composta por diversas planilhas. Então, para mim adicionar mais de uma planilha, eu clico aqui, ó. Nesse caso, eu tenho planilha 1, planilha 2, planilha 3. Posso colocar quantas quiser. E ela vai ser salva numa pasta de trabalho. Vamos salvar aqui para demonstrar aqui. Então, para vocês não esquecerem, eu vou salvar aqui como pasta de trabalho. Como que é a estrutura do Excel? Eu tenho uma pasta de trabalho e dentro desta pasta de trabalho eu tenho diversas planilhas. Elas podem ser renomeadas. Para isso você clica com o botão contrário ao mouse. Por exemplo, eu uso o mouse esquerdo, o botão normal, vou clicar com o botão direito. Eu posso excluir, eu posso renomear. Vou colocar aqui principal. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, como auxiliar 1 e, por que não, auxiliar 2. Pessoal, agora a gente vai dar uma olhadinha dentro dessa planilha aqui. Vamos aumentar aqui o zoom é aqui que aumenta. Eu vou entender uma coisa. Aqui eu tenho letras e aqui eu tenho números. E aqui, ó, eu tenho as células. Uma célula é composta por uma letra e por um número. Por exemplo, essa célula aqui, A1. Essa daqui seria B1, C1 e assim por diante. Aqui eu estou na primeira coluna, no A, e na segundo número, seria o A2, B2, C2 e assim por diante. A3, B3, C3. É assim que funciona o Excel. Linhas e colunas e uma célula aqui que fica dentro de uma planilha de trabalho, uma planilha que está dentro de uma pasta de trabalho, é escrito por linhas e colunas. Bom, agora a gente vai mostrar um pequeno exemplo aqui do que pode ser feito. Uma das coisas que podem ser feitas no Excel é imaginando a seguinte situação. A gente vai imaginar uma empresa, ela tenha gastos e tenha o dinheiro que entrou e o que saiu. Então vamos por aqui entrada e saída. Eu vou criar uma outra coluna aqui, é só clicar com o botão direito aqui em cima e inserir. E aqui eu vou pôr data. Então aqui é o dia, a entrada e a saída. Vamos imaginar que eu vou passar esses dados aqui, pegar 15 dias, vai do 2 ao 16. Eu vou falar que isso aqui
é data, mas como que o Excel vai saber que isso aqui é data? Clica com outro botão, formatar células. Aqui eu posso colocar data. Ele sugere aqui uma data, 4/3/2012. Mas eu vou colocar aqui dia 1/1/2018, por exemplo. Ele ajeitou para mim. E aqui eu vou colocar dia 2/1/2018. Notem que ele está entendendo isso como data. Seleciono esses dois e vou puxar para baixo. Vai até o dia 15/2/2018. Isso daqui eu quero que ele entenda como se fosse moeda. Então seleciona isso daqui. E agora formata a célula e passa isso aqui para moeda. Eu vou pedir com 2 casas decimais. Então o que eu configurei aqui, o que eu escrevi aqui vai com 2 casas decimais. Por exemplo, eu vou imaginar que no dia 1 ela entrou R$1.000. Só que tem saída também numa empresa. Vamos imaginar que nesse dia, com alguns suprimentos, ela pegou R$1.200 de saída. Nota que quando eu coloquei 1.200, ele ficou com sinais aqui. Isso quer dizer, o número que está aqui está maior do que a célula. Para resolver isso, clica 2 vezes aqui e ele resolve. No outro dia ela ganhou R$2.000 e gastou R$200. No terceiro dia ela ganhou R$3.000 e gastou R$100. No quarto dia ela ganhou R$4.000 e gastou R$50. No quinto dia ela ganhou R$8.000. Opa, por aqui 8.000, coloquei 80.000 sem querer. Só que aqui ela gastou R$10.000. E assim por diante. Vamos supor que aqui ela tenha ganhado bem pouco, R$150 e gastado 50. 450 e aqui ela gastou 500. Aqui ela ganhou 1.000 e gastou 100. Ganhou 2.000 e gastou 50. 3.000 e gastou 800. 8.000 e gastou R$100. Estou criando aqui alguns casos. 4.000 gastou 200, 3.500 e gastou 100, 3.800 e aqui ela gastou muito, ela gastou R$8.000. E agora ela ganhou 2.000 e aqui ela não gastou nada. Vamos melhorar um pouco o visual dessa planilha. Primeira coisa, seleciona aqui, coloca tudo centralizado. Vou colocar tudo centralizado aqui, afinal. Agora, eu clico aqui no meio, ó, peguei todo mundo, clico com outro botão, formato célula, eu vou colocar aqui preenchimento, eu vou pedir para não ter preenchimento nenhum, e aqui eu vou montar uma tabela, aqui eu vou deixar cinza, então, cinza mais claro, e aqui eu vou deixar um amarelo bem claro. Esse daqui. Note que aqui, embora seja moeda, ele perdeu toda a formatação. Por quê? Porque eu coloquei ele, mexi na formatação dele. Vamos formatar de novo. Aqui o que era? Aqui era a data. E aqui era moeda. Então, estou arrumando novamente a formatação aqui. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar linhas de grade aqui, para ficar mais fácil. Coloco bordas, escolho o tipo da minha borda. Vamos lá, coloquei aqui. Agora o que eu quero fazer? Eu quero que ele me volte se o dia que deu prejuízo,
ou se deu lucro. A ideia aqui do prejuízo é o seguinte: se saiu mais dinheiro que entrou, deu prejuízo. Se entrou mais dinheiro do que saiu, deu lucro. E se entrou igual ou saiu, ficou nulo. Vamos criar um dia com isso. Aqui imagine que entrou 3.800 e saiu 3.800. Vamos mudar aqui. Como que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte: igual, agora eu vou colocar uma função que é a função C. Se o Excel tiver em inglês, você vai usar o if. E no próprio Visual Basic Application você pode usar if. Então coloca ali, ó, C. Quando eu coloco aqui o C, ele coloca o parênteses, ele vai falar aqui, ó, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Qual seria o teste lógico? Eu quero saber se isso é maior que isso. Como que eu faço isso? Eu clico essa célula, se ela é maior do que esta. Então, se B2 é maior que B3, dou um ponto e vírgula, agora eu vou passar para o valor se é verdadeiro. Bom, se o B2 for maior que o C3, se o B2 for maior que o B3, ele vai falar que deu lucro. Como o lucro é uma string, eu coloco ele entre aspas. Ponto e vírgula, senão seria prejuízo. Então, prejuízo. Coloco entre aspas e notem que ele falou que era prejuízo, porque saiu mais que entrou. O que eu faço aqui? Eu clico aqui nessa flechinha onde está esse maisinho e puxo para baixo, ele vai fazer para todo mundo. Só que tem um caso aqui, pessoal, que ele está dando prejuízo. Na realidade não é prejuízo. Aqui saiu 3.800 e entrou 3.800 e saiu 3.800. Ou seja, eu posso imaginar que essa fórmula esteja errada. Por quê? Porque eu não informei pro Excel que teria essa terceira condição. Então o que eu vou fazer? Colocar um C dentro de um C. Eu vou modificar a fórmula. Igual C. Novamente, o meu teste, se esse é maior que esse, ponto e vírgula, deu lucro. Agora, se não acontecer isso, pode acontecer duas coisas. Ou o B2 ser igual ao C2, e aí o que acontece? Daí dá nulo, não aconteceu nem prejuízo nem lucro, mas ele pode ser menor. Então, como que eu faço essa fórmula? Eu vou dar um ponto e vírgula, e aqui está o valor se falso. Eu vou criar um outro C aqui dentro. Eu coloco C, e qual que é a minha condição agora? Se esse for igual a esse, essa é a minha condição. Ponto e vírgula, eu coloco nulo. Nulo. Senão, vai ter que ser prejuízo. Fecho uma vez, fecho duas vezes e aqui realmente deu prejuízo. Por quê? Porque saiu 1.200 e entrou 1.000. Clico exatamente aqui na pontinha de baixo direita e puxo para cá. E agora notem que ele conseguiu reconhecer essa situação onde entrou e saiu o mesmo valor, o que resultou no nulo. Agora, pessoal, a gente vai estudar um pouco melhor como funciona essa condição do C e como que eu uso ela. Para isso eu vou abrir uma apresentação aqui, PowerPoint, depois eu mando ela para vocês na página aqui. Vou abrir uma nova e a ideia aqui é literalmente pegar e mostrar o C. Então vamos lá, é o C. Então aqui vai ser uma função de
tomada de decisão, uma função de desvio. Por quê? Ou alguma coisa acontece ou outra coisa acontece. Vou criar um novo slide aqui. E aqui a gente vai colocar a ideia do C. Ideia da função C. C. Em inglês é o if. Mas como o Excel está em português, a gente usa em português. Então, primeira coisa, usada para desvio de ações. Se algo acontece, mostra um valor. Se não, mostra outro. Agora vamos dar um exemplo aqui. Então, quando você vai colocar numa planilha do Excel, você coloca igual. O que o igual mostra para você? O igual está mostrando que isso é uma função. C, pode escrever minúsculo ou maiúsculo, ele vai entender. Coloquei maiúsculo aqui. E eu abro parênteses. Aqui vai ter a condição. Separo tudo por ponto e vírgula. Aqui vai ter o valor verdadeiro, que é o. E daí eu separo por ponto e vírgula valor falso. Fecho. E é essa minha função, condição, valor verdadeiro, valor falso. Lembrando que a condição é o primeiro termo, é aquilo que você vai querer que ele faça se alguma coisa acontecer. Vou colocar em azul, em verde. Se verdadeiro, vou colocar em azul para separar. E se falso, falso. Então, condição, verdadeiro e falso. Tem que guardar isso. E um exemplo é aquilo que a gente fez. Vou colocar aqui o exemplo. Se qual é o valor que a gente falou lá na planilha? Vamos dar uma olhada. Ó, aqui é a célula B1 e aqui é a célula C1. Então você coloca o seguinte, ó, se B1 for maior que C1. E o que é esse ser maior e quando que eu sei que está do lado certo? É aquela velho macete de prezinho. O jacaré sempre abocanha o maior. Então, qual vai ser o maior aqui? O B1. Por quê? Porque aqui está a boca do jacaré aberta. Se B1 é maior que C1, então eu estou aqui na condição. Isso aqui é verde. Quer dizer, é verde porque eu estou seguindo o modelo de cima aqui. Na realidade não era nem esse verde. Vou colocar o verde certo. De novo coloquei o verde errado. Tá. CB1 é maior que C1. Então, qual foi a minha primeira situação? Agora em azul. Eu odeio esses carros de som. Não tem o que fazer. Vou colocar azul aqui. Seguindo isso daqui, ó, pessoal. No nosso caso, se o B1 é maior que o C1, ó, se o B1 é maior que o C1, se a entrada é maior que a saída, deu lucro. Então eu vou colocar aqui, ó, lucro. Agora deixa eu explicar uma coisa. Vocês estão vendo que eu coloquei entre aspas isso daqui? Por que eu uso entre aspas? Isso aí é porque é uma string. E o que é uma string? É alguma coisa que eu escrevo, uma palavra. Se fosse um número, não seria usando string, seria só o número. Então eu vou colocar o ponto e vírgula. Só ajeitar o ponto e vírgula para não confundir vocês. Eu vou colocar tudo. E agora
Se não, seria... vamos dar uma olhada. Se ele não tem lucro, o que ele tem? Prejuízo. Então agora eu coloco prejuízo. Isso foi o primeiro caso que eu usei. Esse caso apenas tem, vou colocar aqui, apenas um teste, ou seja, um C. Essa é a ideia inicial do C, mas às vezes o C pode ter um C dentro do outro, C dentro do outro, C, para mim fazer diversos testes. E para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Vou fazer outro slide aqui e fazer esse outro teste. Então, vou colocar um título meio estranho. C dentro de C. E o que seria isso? Uma condição dentro de outra condição. Como eu falei aqui, ó, usado para desvio de ações, aqui vai ter usado para desvio de ações, mas quando você precisa trabalhar com mais de uma ação. Então, coloca aí, usado para desvio de mais de uma ação. A ideia é a seguinte, ó, eu vou fazer de outra forma e depois vou comparar com a forma que está na planilha, mas aqui seria um cálculo mais linear. Lá no Excel também é linear, entretanto, não fica tão fácil de entender como eu vou fazer aqui. Ó. Meu primeiro C, então, a ideia, ó, C, vamos voltar na ideia aqui, ó, B1 for maior que C1, então coloca lá. Vou copiar isso daqui até, que o começo é igual, depois vai mudar. Bom é que já vem colorido e mais fácil. Agora eu vou mudar aqui, ó. Isso, pessoal, foi a minha primeira condição. Se B1 for maior que C1, ponto e vírgula. Agora o que acontece? Eu vou usar um valor, o valor de ser verdadeiro. Então aqui eu vou colocar, olhando aqui, se B1 for maior que C1, aconteceria prejuízo. Só lembrando aqui, ó, tem o valor verdadeiro e aqui o valor falso. Como que eu colocaria o valor falso aqui? Eu colocaria... opa, já está com o valor verdadeiro falso. Se B1 for maior que C1, aqui não é prejuízo, é lucro. Então, se o B1 for maior que C1, aqui eu tenho lucro. Agora, se não for maior que C1, ele pode ser lucro ou pode ser nulo. Então, vou ter que fazer um outro teste. Na linha de baixo, aqui eu coloco outro C. Ó. C, segundo C, eu vou colocar em azul. Vou colocar uma cor diferente. Vou colocar... que azul já está sendo usado. Vou colocar vermelho. Então, esse é o segundo C. E aqui eu vou ter um novo teste. E aqui eu vou falar que se B1 for igual a C1. Então eu tenho um teste dentro do outro. Ponto e vírgula. Então se C1 for igual a C1 é nulo. Se não, seria prejuízo. Pessoal, só vou colocar nas cores corretas aqui, tá? Aqui eu vou colocar verde, que é o teste. Colocar azul, que é o verdadeiro. Olhou pelo azul. Pelo verde, que é verdadeiro. E aqui seria o azul, que é o falso. Então, azul e exclusão. E aqui o falso seria a cor automática. Vamos explicar isso aqui agora. Ó. Isso é um C dentro de outro. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Se B1 for maior que C1. Se for B1 maior que C1, dá lucro. Mas se não der lucro, o que pode acontecer?
ele podia ser prejuízo ou podia ser nulo. Então eu coloquei um C dentro do outro. Ó. Esse C está dentro desse. Se B1 for igual a C1, então ele está nulo, senão é falso. Agora a questão é como que eu escrevo isso no Excel. Eu escrevo isso dessa mesma forma, só que tudo na mesma linha. Então, eu vou mudar a cor aqui, igual. Aproveitar isso daqui. É a mesma coisa para vocês verem, só que tudo na mesma linha. Ó. Puxo aqui. E é assim que eu escrevo no Excel. Ó. Exatamente isso. Se B1 for maior que C1, dá lucro. Se não, pode acontecer duas coisas. Pode ser nulo, entrou igual, saiu, ou pode estar no prejuízo. Como que eu escrevo no Excel? É exatamente isso aqui, ó. Se B1 maior que C1, dá lucro. E aqui seria o senão, mas o senão tem outro C no meio. Se B1 for igual a C1, dá nulo, senão dá prejuízo. Essa é a primeira função aqui que a gente viu, é a função C, e ela foi usada aqui, ó. Bom, eu podia inventar mais coisas aqui, mas uma das coisas é importante. Eu quero que, se ele der prejuízo, eu quero que apareça em vermelho, e se der lucro, eu quero que apareça em... Vamos ver a cor que a gente colocou lá. Se der lucro em azul, e se der prejuízo, eu vou pedir em vermelho. O que eu faço? Seleciono todo mundo e vou usar aqui formatação condicional. O que é a formatação condicional? Formatação condicional é uma maneira de eu destacar os pontos conforme eu preciso. Tenho diversas maneiras aqui de fazer isso, mas realçar a regra da célula. Então eu vou colocar o seguinte aqui. É maior que, é menor que, está entre, está igual a texto que contém uma data que contém valores duplicados. Eu vou falar que, primeiro, é menor que. Ele vai abrir essa abinha para mim, ó. Formata as células que são menores que. Quais são as células? Clico aqui e seleciono os que eu quero tudo isso. Dou um Enter e volta para cá. Com o preenchimento vermelho, cor azul claro. Então o que aconteceu aqui? A minha condição, vamos dar uma olhada aqui. Ok, ele falou que não é possível esse tipo... tem que dar uma referência. Espera lá. Vamos voltar aqui, dar um Ctrl Z para voltar. Tira a seleção. Bom, eu acho que foi um pouco demais. Eu vou criar a fórmula de novo. Se esse for maior que esse, o que eu tenho? Lucro, opa. Se esse for igual a esse, o que eu tenho? Nulo, que daí não teve nada, nem ganha nem perca, e se não é prejuízo. Então aqui deu prejuízo, vamos voltar lá, por tudo aqui. E agora vamos fazer a formatação condicional. Formatação condicional. Então, realçar a célula, eu vou usar dessa maneira aqui, vou mudar um pouco. Texto que contém
aqui, ó, texto que contém. Agora eu vou colocar aqui prejuízo. Ele vai pegar a seguinte formatação. Eu quero texto vermelho claro e texto vermelho escuro. Então quem que tem prejuízo para mim? Tem esse. Agora eu vou selecionar todo mundo e criar uma nova formatação aqui. Eu vou novamente no texto que contém. E aqui eu vou escrever lucro. E esse lucro eu quero que esteja texto verde claro e verde escuro. E agora, notem que pegou todos os prejuízos vermelho com vermelho claro, lucro verde escuro com verde mais claro, só que o nulo ainda não foi formatado. Seleciono todo mundo, formatação condicional, células que contém, vou editar isso novamente, texto que contém. E aqui eu coloco nulo e vou escolher uma nova formatação aqui. Eu vou escolher agora formato personalizado. Eu quero que seja amarelo e eu quero que esteja com borda de cor azul. Então olha aqui, ó. Só que saiu vermelho. Vamos formatar de novo isso. Espera aí. Formatação condicional. Texto que contém. Aqui eu coloco nulo. Ele provavelmente reconhece a regra já, formato personalizado. Fonte, eu quero amarela. Borda, eu quero azul. Eu quero toda essa borda aqui. E o preenchimento, eu quero um amarelo bem clarinho aqui, ó. Note que ele ficou aqui, não ficou muito bom que não dá para ver direito, mas vocês entenderam como que usa. Formatação e formatação condicional. Pessoal, vamos ver quanto tempo tá de vídeo aqui. Meia hora. Eu acho que dá para ir mais um pouco. E agora eu vou mostrar uma terceira coluna aqui, que seria valor. Só para mostrar a fórmula. Valor. Como que eu vou fazer o valor? Criar uma fórmula simples aqui. Eu coloco igual é a fórmula, e coloco B2 menos C2. Ele deu menos 200. Note que é prejuízo e aqui ele está dando um valor negativo. Novamente, para puxar para baixo, eu puxo até lá embaixo. Aqui aconteceu novamente. Valores que não são mostrados, porque é muito grande. O que eu faço? Clico duas vezes aqui. Então ele mostrou para mim quando é prejuízo, ele mostrou para mim quando é lucro. Vou aplicar novamente regras de formatação condicional aqui. Então vamos lá. Só que agora vai ser diferente, não vai ser texto contém. Eu vou colocar se é positivo ou negativo. Eu vou falar que se for menor que zero, é negativo. É menor que zero. E daí eu vou pedir esse preenchimento, igual eu peguei lá, ó, negativo. Seleciono tudo. Formatação condicional é maior que zero. Vou pedir para pegar esse que ele tinha pego, o texto verde. E finalmente, pessoal, eu vou pegar o nulo. Seleciono tudo. E agora eu vou formatação condicional e agora eu vou fazer que é igual a zero. E aqui eu vou novamente personalizada, fazer o processo de novo. Então, texto amarelo,
borda era azul, se não me engano, e preenchimento amarelo clarinho. E aí está a formatação personalizada. Note que se eu mudar o valor, muda tudo. Por exemplo, aqui, pessoal, está 800. Vamos imaginar que tem um prejuízo de 8.000 aqui. Note que aqui mudou. Aqui de lucro passou para prejuízo e o valor de que estava passou para 5.000. Dá um Ctrl Z aqui, tá, voltou a ser o que era novamente. O que resta saber agora é o balanço de tudo isso. Será que foi lucro? Será que foi prejuízo? Coloca aqui, ó. Pessoal, eu não estou seguindo regra de contabilidade certinho, não estou levando em consideração o razonete e tudo aquilo lá, mas aqui eu vou colocar balanço. O que é o balanço? O balanço é literalmente o que gastou menos o que entrou, ou o que entrou menos o que gastou, e vamos ver a situação. Igual, coloco uma soma aqui, e seleciono o valor que eu quero, o espaço que eu quero. O que essa função faz? A função soma. A função soma, ela consegue fazer o que, pessoal? Ela consegue pegar a soma de todo mundo. Então, até onde que eu estou pegando? Estou pegando da E2, que é essa, até a E16. Dou um Enter. Novamente, deu um valor muito grande. Clico aqui outra vez. E aí, pessoal, deu um valor de 28.650. Agora, eu queria que isso aqui seguisse a mesma coisa. Se for prejuízo, se for lucro, se for nulo, eu posso voltar e fazer na comissão, na situação condicional aqui. Mas eu vou colocar um outro if, só para testar um pouquinho. Eu quero que, se for maior que zero, fala, deu lucro. Se for igual a zero, quero que fale nulo. E se for menor que zero, eu quero que fale prejuízo. O que eu vou fazer? Exatamente o que a gente fez lá. Igual, primeiro C. Vamos revisar? Agora é diferente. Se isso daqui for maior que zero, o que acontece se for maior que zero? Deu lucro. Se não, isso aqui pode ser igual a zero. Então, isso daqui igual a zero. O que aconteceu? Deu nulo. Se não, deu prejuízo. Vamos ver, deu um número. Vamos ver. Eu esqueci de um C aqui, pessoal. Se isso for maior que zero, deu lucro. Vou refazer isso daqui. Tem que pôr um C. Se isso aqui for igual a zero, deu nulo. Se não, foi prejuízo. Então aqui ele mostrou que deu lucro, nesse caso. Pessoal, além disso, tem mais algumas funções que eu gostaria de mostrar para vocês que são úteis aqui. A função do dia que for o maior valor e o menor valor de entrada e de saída. Então eu vou colocar aqui, ó, maior, vou pôr aqui entrada e que eu vou pôr saída. Eu vou pôr maior valor e que o menor valor. Só clico duas vezes aqui para ajeitar todo mundo. E aqui eu vou formatar isso daqui. Aumentar um pouco aqui também. Formato isso aqui para tabela. Vou pôr uma borda aqui, pessoal. O que é borda? Aqui eu vou pôr em amarelo.
bem clarinho. E aqui eu vou pôr em cinza, bem claro também, ó. Então, aqui eu quero que me mostre o maior valor da entrada. Então, como que eu faço isso? Igual, eu vou usar a função maior. Abro parênteses e eu vou aqui na entrada. Seleciono o espaço que eu quero, selecionei aqui, ele pegou do B2 ao B16, dou Enter. Maior. Tá. Usar uma outra função aqui, então acho que fica mais fácil pegar o máximo. Não é o maior mesmo. Como ele trabalha em matriz aqui, eu vou pôr. Vamos ver se nessa versão aceita 0,1. Acho que é 0. Vou dar para 1. Eu já explico a ideia da por que o 0 e o 1 aqui. Então o maior ele diz que foi 8.000. Pessoal, por que 1? Isso aqui é uma matriz. O que é uma matriz, pessoal? Uma matriz é alguma coisa, aquilo que vocês viram em matemática, formada por linhas e colunas. Então eu tenho que trabalhar com uma coisa chamada índice. Deixa eu aumentar aqui para ver se... Não aumentou aqui. A ideia é a seguinte, ó, coloco maior, faixa, ou local, matriz, por que não? Ponto e vírgula, índice. Vamos entender isso aqui, ó, maior. Eu quero o maior número. Da onde? Daqui até aqui. Só que tem uma matriz praticamente de uma coluna por 15 linhas. Mas eu tenho que falar para ele mesmo assim que eu estou na primeira linha. Não importa se só tem uma linha. Só é essa da entrada. Podia ter mais. Podia ser uma matriz disso daqui, ó. Ia ter duas colunas. Eu vou pegar a primeira e segunda. Tem alguns programas que usam esse tipo de coisa que eles usam começando pela coluna 0. Mas aqui a gente viu que ele começa pela 1. Aqui eu vou definir o menor agora. Como que eu faço o menor da saída? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual o menor da entrada, o maior da saída. Maior, abro parênteses, seleciono o que eu quero aqui, ponto e vírgula, 1. Então está aqui o maior. Opa! É o seguinte, aqui a gente pegou a coluna errada. Vamos fazer de novo. Maior. Agora é da saída. A saída está aqui, ó. Ponto e vírgula 1, porque é essa coluna mesmo que eu quero. Eu quero a coluna C. Por isso que é 1. Então foi de quanto? O maior foi de 8.000 e teve um dia que saiu 10.000. Foi isso mesmo? Agora eu vou pegar o menor. É igualzinho ao maior. Eu coloco, escrevo menor, abro parênteses da entrada. Seleciono, ponto e vírgula, 1. Primeira coluna. Como eu estou na B, vai ser a B mesmo. Então o menor valor aqui foi 150 e ele está exatamente aqui. Agora vamos pôr no menor da saída. Seleciono, ponto e vírgula 1, por se tratar de matriz. E aqui o menor foi 0. Onde que foi 0 mesmo? Aqui, ó. Dia 16 não saiu nada. Pessoal, aqui a gente mostrou algumas funções básicas aqui. E quais são essas funções básicas que a gente mostrou? A gente mostrou a primeira função,
função soma, foi nessa célula aqui, a gente somou isso daqui. A gente mostrou duas funções básicas de matriz, que é maior e menor. Maior a gente usou duas vezes, e a menor também duas vezes. Uma outra função que pode ser útil aqui é a chamada função média. Ela faz o que a função média? Ela tira uma média, soma todos os valores e divide pelo número de termos. Imagine se eu quero saber a média de tudo isso daqui, ou a média disso. Vamos lá. É que eu vou escrever média igual, é só escrever média. Isso aqui é por Excel em português. Se fosse em inglês, teria que escrever os termos em inglês. Soma-se e assim por diante. Mas aqui eu vou fazer a média, seleciono isso daqui e pronto. Ó, a média disso é R$3.060. Vou fazer a média disso daqui, ó. Abro parênteses e pegar a faixa que eu quero aqui. A média da entrada é 3.600 e a média da saída é 1.150. E aí você vai falar. A média é muito complicada para usar numa empresa, assim como a média é complicada para usar na qualidade. Por quê? Por que a média é uma coisa complicada? Porque a média é muito sensível. Se tiver um valor muito diferente, a média vai por água abaixo. E para isso, pessoal, eu uso uma outra coisa chamada desvio padrão. Esse desvio padrão, no fundo, ele te mostra se a tua média está boa ou está ruim. Existem dois tipos de desvio padrão, que é amostral ou populacional. Aqui a gente não vai entrar em detalhes de desvio padrão. Quem quiser dar uma olhada, e isso é uma coisa fundamental para o sistema de qualidade, mas dá uma olhada lá no YouTube ou alguma apostila que fala sobre isso. Mas eu vou mostrar como calcula. Pode ficar tranquilo que o conceito de desvio padrão não cai na prova. Pessoal, é bem simples, é igual desv. Bom, se colocar desvpad aqui, ele pega o populacional e a amostral. Vamos colocar o populacional aqui, que leva todos os dados em consideração, e seleciono tudo isso daqui, ó. Dou um Enter e dá um desvio padrão de todo mundo. E aí você fala, mas para que serve esse número? Isso aqui é alto, baixo? Ele mostra no geral o quanto a média está longe ou quanto a média está perto da média dos valores. Imaginando que todo mundo aqui, todos os valores fossem 1000. Então aqui é 1000, olha o que acontece. O desvio padrão começa a cair conforme eu coloco a média mais baixa. Vamos colocar aqui, diminuir o zoom para vocês verem. Opa, nem tanto. Então, ó, eu estou diminuindo literalmente, colocando tudo de 8.000 para 1.000. 1.000 é lógico que todos os outros campos ele vai mudar, mas o desvio padrão está diminuindo cada valor que eu coloco igual. Ó. Isso é interessante ver. Opa, aqui foi 10.000, mas não é 1.000. 1.000. 1.000, 1.000, 1.000. Ah, ficou um 4.000 aqui no meio. Pessoal, notem que o que aconteceu aqui? Isso aqui é interessante, ó. Só se volta. Bom, não voltou no que eu queria, mas vamos imaginar o seguinte, ó. Todos os dados foram 1.000 reais. A média aqui deu 1.000, só que isso aqui é uma média perfeita, ou seja, não tem nenhum valor diferente de 1.000.
Todos os pontos são 1000, então a média é 1000 e o desvio padrão, que mede a qualidade da minha média, é 0. A partir do momento que eu aumento um número, ou abaixo, ou aumento o número para mais ou menos que 1000, a minha média, meu desvio padrão deve aumentar. Por exemplo, isso aqui não é mais 1000, é 800. Quando eu der o Enter aqui, pode ver que o desvio padrão vai aumentar um pouquinho. Então ele pegou e aumentou de 800 para 49. Você fala, tá difícil de entender isso daqui, porque está com muitas casas. Vamos facilitar então. Colocar isso aqui como número. Eu vou pedir sem casa nenhuma. Fácil. Ó, quando estava 1000, média perfeita deu 0. Coloco 800. 50. 800 para 1000 é 200. Imagine que aqui é 1200. Olha o que acontece. Ele aumentou o desvio padrão. Você fala, um não devia anular o outro? Não, porque o desvio padrão é baseado em média quadrática. Mas isso é só para mostrar, pessoal, que é possível calcular pelo Excel o desvio padrão de uma maneira bem direta e bem fácil, tá? E o desvio padrão serve para, um dos usos dele, ele serve para testar a qualidade da tua média. E ainda mais, vamos falar uma coisa, ó. Esse desvio padrão tem ponto P, ou seja, tem dois desvios padrões. O desvio padrão populacional, onde você pega todos os elementos do teu universo, e o amostral, onde você pega alguns elementos. Ele perde um grau de liberdade, o valor dele é um pouquinho maior, mas não vamos entrar em detalhes disso agora. Vamos fazer aqui a mesma fórmula de volta. Peguei o desvio padrão populacional e vou pegar os dados da saída. Ó. Desvio padrão populacional, pegando os dados da saída. Está aqui. Muito grande esse número, não tem problema. Formatar células, número, tira aqui. Pessoal, essa aula aqui de Excel eu queria passar para vocês, espero ter conseguido que vocês entendessem algumas coisas tais como conceito do Excel, mostrar um método prático, que serve para você montar e controlar o teu negócio, a parte econômica, a parte financeira, a parte numérica do teu negócio, uma planilha de cálculo. Você pode montar a planilha de cálculo do jeito que você precisa, pode pegar e pode formatar da maneira que você quer. A gente viu formatação condicional, pode mudar o aspecto dela. Mas revisando alguns conceitos importantes para a prova, lembrar aqui. O nome de tudo isso aqui é uma pasta de trabalho, e dentro da pasta de trabalho existem as planilhas. Aqui a gente não usou nem auxiliar 1 nem auxiliar 2. A gente mostrou que a localização é feita por coordenadas de colunas e linhas. A coluna é vista por letras e as linhas são feitas por números. E uma localização, uma posição é dada por uma coluna e uma linha, por exemplo, A1, B1. E isso é usado na hora da fórmula. Aqui, ó, você pode ver que isso aqui eu fiz referência a B2 menos a C2. Referência. A gente também viu formatação condicional, possibilidade de você formatar isso, ficar mais fácil para você controlar o teu negócio, uma vez que você quer saber onde tem prejuízo, é só olhar onde está vermelho. Quer saber onde tem lucro, é só olhar onde está verde. Você quer saber, por exemplo, onde não teve prejuízo nem no lucro, é só olhar onde está amarelo. A gente viu que é possível outras coisas, quer dizer, é possível muitas coisas, mas como é o caso de somar aqui, ter o valor real,
do que foi gasto ou não. Nesse caso aqui ele está negativo, está mostrando que tem prejuízo. Se eu mudar os valores aqui, por exemplo, 9.000 já foi para lucro, ele faz automático para você. Ele também consegue mostrar, nesse exemplo a gente mostrou maior valor e menor valor, usando um conceito de cálculo de matriz aqui dentro. Pessoal, essa é a primeira de 2 aulas de Excel. Espero que tenham gostado. Eu vou salvar essa, editar essa aula. Vou ir para a feira e deixar isso aqui gravando. Depois eu volto e eu vou fazer a segunda aula de Excel. Então até mais, pessoal.